Olá, estamos de volta no nosso programa Júnior Campos Prado e hoje nós estamos falando sobre droga e sua dependência, com a Ellen, a psicóloga, e a Priscila, assistente social. Ellen, vamos voltar a falar, como a gente já fez uma prévia, a gente já conversou no primeiro bloco bastante, eu acho, já deu uma noção bastante grande da importância de se conhecer, de saber lidar com isso. E agora a gente vai entrar nesse lado de como que começa a se perceber que realmente a pessoa ela está ficando dependente, se assim pode dizer, ou se ela já é dependente, porque me parece que não é um caminho assim muito suave, dá a impressão que quando ela está dependente, E como é que é isso? Como é que se percebe? Assim, o que é importante ressaltar que nem toda pessoa que faz uso da substância, ela é um dependente químico, Contudo, o usuário tem muito mais chances de se tornar um dependente. A gente pode fazer uma analogia assim, o usuário, cada vez que ele faz uso da substância, ele anda numa corda bamba. Pode ser que ele chegue até o final, mas pode ser que ele caia na dependência. O que vai fazer essa pessoa se tornar um dependente é a reincidência do uso, é a pessoa usar mais vezes, é a precocidade de quando essa pessoa começou a usar, é a substância, porque tem substâncias que ela tem maior alto nível de toxicidade e de dependência, como crack, como heroína, Mas antes da pessoa se tornar dependente, ela já fez muito uso, E eu acho que é legal a gente já começar aí, Porque antes da pessoa se tornar dependente, às vezes ela não vai ter tanta alteração no cotidiano dela, ela ainda vai conseguir continuar trabalhando. Por isso muitas vezes ela acha que ela não vai ficar dependente, porque ela usa e não ela acha que ela está no controle, que ela para a hora que ela quiser. Então assim, para os familiares, são coisas que acabam sendo assim bem sucintas. Uma pupila dilatada, De repente uma agressividade que antes a pessoa não tinha, de repente começa a se manifestar ali de uma forma bem sutil. Nada, hoje está mal-humorado, hoje está mal-humorado, anda estressado. Acaba sendo pequenas alterações de comportamento, de repente o sono excessivo, E aí a pessoa vai gradativamente perdendo o interesse nas coisas que ela gostava de fazer antes. A motivação é outra. Círculo de amizades também a gente consegue, não generalizando, claro, mas acaba sendo uma coisa observável que a gente consegue perceber, E depois que se dá a dependência, aí é muito nítido, Porque a pessoa, ela começa a usar e não consegue parar. Entendi. Ela não para. Tipo assim, o que caracteriza a dependência é justamente essa falta de controle. Se ela começa, ela não consegue parar, Porque no começo ela até pode querer esconder e esconde. Eles escondem muito. Mas depois que ela fica dependente, aí não dá mais. Aí não dá mais. Porque assim, além de ela não conseguir controlar o uso, vamos supor que nem a Pri falou, ele tem que usar para almoçar, só que ele não consegue parar para almoçar. Então ele não almoça, ele fica usando. Eu vou dormir. Não, eu consegui um dinheirinho. Não dorme. Às vezes eles chegam lá 2 dias sem dormir, 2 dias sem comer, porque enquanto eles não têm mais esse controle. Outra coisa que caracteriza é que a pessoa perde o interesse das coisas que antes ele gostava e fica só com a droga. Então a pessoa, gostava de fotografia, gostava de jogar um futebol, não funciona mais. É só a substância que vai satisfazer. Outra questão muito recorrente a pessoa também, ela perde muito tempo da vida dela, do tempo de vida dela, buscando uma forma de conseguir a substância. Então, o tempo que ela não está usando, ela está articulando como ela vai conseguir. Então, todas as áreas da vida dela acabam sendo comprometidas. E outra coisa que caracteriza... No fundo, ela percebe que ela precisa parar. Percebe, e aí ela não para. Ela vê os danos negativos e não consegue parar. Ela se frustra e vai usar de novo. Exatamente. E às vezes, até engraçado, eles trazem no discurso deles que às vezes eles inventavam brigas, eles até
colocam em uma situação de briga para justificar o uso. Ah, briguei com a minha mãe, vou usar. Né? Tive um problema no meu trabalho, vou usar. Então eles começam a arrumar argumentos para justificar o uso, isso vai aumentando, né? E uma outra coisa que caracteriza a dependência acaba sendo a fissura, né? Que é aquele desejo muito forte de consumir a droga quando eles não estavam fazendo uso dela. Então, chama fissura? Fissura, Então é o momento da abstinência, que aí eles ficam ele percebe que começa eles têm sintomas físicos, tremer, suor, dores no corpo, dores de cabeça. Quer dizer, o corpo já dependente mesmo, ele acabou, ele precisa daquela droga para poder se manter no normal, assim, né, menos pior. Menos pior, É uma dor que vai chegando num ponto que a droga aquela é um condição calmante, precária, né, da vida acaba sendo anulada pelo uso da substância. Podemos assim, a pessoa está lá no fundo do poço, mas ao invés de se levantar, ele vai lá e usa mais droga para conseguir se manter ali naquele lugar. Né? É um processo de obsessão e compulsão mesmo, a pessoa fica... E normalmente essa pessoa que se encontra nesse estado de dependência, ela acaba querendo se socializar com pessoas também que têm essa dependência, ou ela se isola, ou tem as duas coisas, porque ela não consegue mais viver num mundo onde as pessoas não são dependentes. Como é que é? Eu já escutei relatos assim, do próprio isolamento mesmo, né? Da pessoa causar uma briga e falar, vou dormir na minha mãe, né? E passar a noite toda em uso, né? Sozinho. E tem aquela pessoa, como a gente disse no início, que ela vai pra rua e acaba ficando na rua mesmo, né? Pra fazer o uso ali. Eu acho que assim, o início do uso, quando a pessoa começa a usar, ele busca essa socialização. Entendi. Então vamos supor, tá todo mundo ali fumando, né, uma maconha, aí ele quer pertencer àquele grupo, ele vai lá e fuma. Ou mesmo o álcool, a pessoa é meio tímida, meio, né, travada, quer se socializar, faz o uso para conseguir fazer esse movimento. A partir do momento que a dependência se instala, aí é muito solitário, porque eles não confiam neles, eles não confiam em ninguém, e aí se dá um ciclo bem entristecedor, e que a gente tem também como consequência disso, além da consequência social, física, química, psíquica, né, a gente acaba tendo aí um índice muito forte de um outro problema de saúde pública muito grave, que é o suicídio, né? Os dependentes químicos, eles tentam muito o suicídio, porque eles chegam num patamar que eles não aguentam mais, eles não conseguem sair, então eles chegam lá, né, muito. Querendo desistir da vida. Que com tentativas de suicídio, às vezes até recente, tipo, tentei ontem, mas aí saiu minha vaga, então eu vim. Porque já não tem mais o controle, né, de falar eu não vou usar, né, não tem mais porque isso, então começo... acaba pensando em tirar a própria vida mesmo, porque não tem mais o controle da situação, né. Que no começo eu acredito que muitas vezes, claro que é por frustrações, por problemas sociais, individuais e tal, a pessoa é uma forma dela se sentir o prazer, né? É uma coisa boa, vamos dizer assim, um momento que ela vai estar talvez fora da realidade, mas num mundo gostoso, vamos dizer assim, né? Porque a gente imagina isso, eu nunca usei mais droga, mas a gente enxerga assim. São pessoas que acabam encontrando nesse momento, né, no início, eu digo no início, talvez esse início pode ter 5, 10 anos, eu não sei, para depois chegar nesse estágio que não satisfaz mais, aí ele quer a morte. Seria mais ou menos isso? Sim, é um processo que no começo é gostoso e depois perde a graça. Porque o que acontece? No começo, ele ainda tem o controle, né? Então, aí chega uma hora que ele vai perder o emprego,
Sim. Porque ele não vai conseguir As cumprir consequências vão ele não vai fechando mais as conseguir portas. cumprir o compromisso do emprego. Né? Então ele vai perder o emprego, aí ele não vai ter dinheiro mais para o uso, porque não vai ter mais emprego, ele vai ter que precisar da família para isso. Sim. Então, às vezes é onde ele começa, ou a família dá o dinheiro, ou ele a tirar de dentro da casa, vender os pertences dele e tal. Então, isso daí já cria, né, o rombo que cria ali dentro da casa, né, que é onde a gente fala do próprio vínculo, aí, do próprio rompimento de vínculo. Quando ele chega nesse estágio que a gente está falando de não ter o controle do uso, então ele já não tem mais a família, né, ele já não tem mais amigo, né? Então é só ele, né? Ele e a droga, né? Ele e o próprio vício, né? Aí ele vai se afundando cada vez mais, porque ele não encontra uma saída e aqueles momentos de prazeres. Fora do uso é onde se encontra às vezes a dor da angústia dele, né? É ele reconhecer que ele está nesse processo, é ele muitas vezes se sentir impotente perante aquilo, e aí ele não aguentar mais aquilo, né? Sim. E eles têm relatos também de, nossa, fiz uso chorando, tipo, eu não queria usar. E aí quando chega nesse grau de exaustão, porque o organismo também se cansa, né? Aí é onde muitas vezes eles têm a ideação e às vezes até a tentativa do suicídio. Sim. Mas a dependência, muitas vezes, ela se dá porque é prazeroso mesmo, né? O que é ruim é as consequências mesmo, mas no uso há um prazer e de uma intensidade muito grande e que se a pessoa não está aí com uma qualidade de saúde mental para enfrentar as coisas do cotidiano mesmo, acaba sendo um subterfúgio. Sim. Então, é interessante porque eles atribuem um significado para aquela substância. Então vamos supor, em tal dia aconteceu determinada coisa e como eu estava sob efeito de substância eu consegui resolver. Desculpa. E aí eles criam esse sentido, esse significado para aquilo e até a gente não desconstruir, reconstruir, até ele não perceber, até ele não se dispor, né? Ele se culpa e põe desculpa, se culpa, usa e vai. E vai. Então se culpa por usar, usa para se livrar da culpa, depois aquilo aumenta, então imagina, né? Fica insuportável. É um viciado, né? E é interessante tudo isso, porque a gente sabe que tudo isso, claro, depende, é difícil, a gente nunca pode julgar as pessoas, muitas pessoas acabam tendo seus problemas e que levam talvez a isso por alguma circunstância. Já tenho amigos que já passaram por isso que foram na bobeira, vamos falar assim, tinha tudo para não ir nesse lado e curiosidade também, né? Porque as situações, a universidade, amigos, isso e aquilo, e quando viu a coisa já estava andando. Então na verdade eu acredito também que, eu não sei, mas vocês aqui são especialistas nisso, que é tudo, vamos dizer, tem um lado do autoconhecimento, no sentido assim de você ter uma autoconfiança, de você se gostar, né? Então quer dizer, tem um lado que eu chamo esse lado assim, do eu espiritual, né? E que é muito importante, porque ela está fraca, na verdade, por esse lado espiritual e acaba se levando. Então, você tem que fazer um trabalho, vocês têm que fazer de fortalecimento mesmo da pessoa. Reconstrução. Reconstruir para poder sair desse ciclo de hábitos ruins, né? E fortalecer para ele começar a fazer coisas boas, porque a partir daí ele vai começar a gostar dele mesmo e vai perceber que ele tem condições de ser uma pessoa boa, né? Porque eu acho que na grande crise, ele se sente um lixo. A fala deles, a gente é um lixo. Então, reconstruir essa autoestima, essa pessoa, como a gente fala, a reabilitação psicossocial dessa pessoa, ela é muito trabalhosa, ela é muito complexa. Porque eles chegam lá no nível de não confiar em si, de não confiar em ninguém.
ao mesmo tempo que eles têm essa fragilidade, às vezes eles trazem um discurso até de polivalência, né? Eu sou melhor nisso, eu sou melhor naquilo, né? Aí a gente dificulta também o acesso. Eles chegam lá muitas vezes não reconhecendo mais nenhum sentido assim de sentimento, eles não reconhecem sentimentos, então é bem trabalhoso e realmente o julgar não cabe ali, porque a gente percebe que mesmo a problemática seja a mesma para cada um, a dependência se deu para cada um de uma forma muito particular, né? Mas eles chegam em frangalhos, assim, chegam muito fragilizados, com medo de tudo, né? De que você vai fazer com isso que eu vou te falar. Sei. Então, uma insegurança muito E assim, eu acredito, né, pela vida que a gente aprende durante e tal, que uma das grandes forças da natureza, né, da nossa psique e tal, é o amor, né? O amor que é pregado aí, né, tanto nas religiões. E é por aí que, vamos dizer, vocês tentam mostrar para esse indivíduo que ele pode ser amado, que ele pode amar. Porque você falou agora que para de sentir os sentimentos, né? Se Mas relaciona como afetivamente. que você faz para que ele... Porque é um processo difícil de você começar a trazer ele nesse mundo de sentimentos, né? Tem um trabalho para isso? E vale também ressaltar que aí você precisa mostrar a diferença do amor ali. Porque muitas vezes ele acha que a falta do amor é a família ter abandonado ele naquele momento. Sim. Né? Então, e não é, né? Então a gente passa sempre para ele assim, que a família te ama, mas não ama o seu comportamento. Sim. E mesmo para a família, né? Porque às vezes um não da família não é porque não ama. Sim. É porque naquele momento tem que ser colocado o não como limite. Justamente porque ama. Exatamente. Então, assim, a família chega lá, às vezes, também, achando que o fato da pessoa estar ali em toda aquela vulnerabilidade foi falta de amor. Né? E às vezes não, às vezes foi até o excesso. Sim. Né? Porque às vezes a gente acha... Realmente, a gente fala hoje muito, nos dias de hoje, a preocupação do mimo com as crianças hoje, que é diferente talvez da nossa geração, da minha geração, que tinha mais rigor e que a gente não trouxe tantas frustrações assim, que a gente vai, né? Hoje, essa nova geração, ela é muito mais propensa a estar no mundo, né, de drogas, porque elas foram mimadas, tiveram tudo que queriam e aí elas não estão acostumadas com as frustrações. Né? E aí quando acontece, sai na vida, tem os problemas, de repente uma droga é um alívio. Lidar com a própria frustração, né? É o que... Então, e aí é onde entra até a família, né? De saber a hora ali do não, né? De saber ele arcar com a escolha que ele teve, né? Isso. Porque quem está em tratamento ali tem que ser ele, né? Sim. Eu já recebi, certa vez eu recebi uma mãe chorando porque eles não tinham o que comer e ela não ia poder comprar o cigarro para mandar para o filho, né? Então você vê aonde vai a dependência dessa família. Isso. Fica toda doente, como a gente exatamente. Então, e é um não ali que ela já fala, olha... Ok, terminamos aqui o segundo bloco, daqui a pouco nós vamos voltar e aí então nós vamos começar a entrar nessa parte, que é justamente, né, da reabilitação, né, como trazer essa pessoa de volta à sociedade. Que a gente sabe que vocês têm tido grandes resultados, pessoas que na verdade encontram um motivo para viver, né, muitas vezes em uma tarefa, em um novo amor, em uma nova forma e com os novos hábitos de se viver. Ok? Até daqui a pouco.